Fala aí, arquiteto, Vini na área, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre worksets, como criá-los, para que eles servem e como eles podem ajudar a gente no final do nosso projeto. Por exemplo, na montagem de uma prancha, quando a gente quer definir a diferença de peso gráfico entre os elementos, eles podem nos ajudar e muito, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Aqui na minha tela, vocês estão vendo agora o nível 1 do apartamento tipo do edifício Marcélia. O edifício Marcélia é o nosso curso de Revit avançado, e no curso a gente desenvolve o nível 1, nível 2 e nível 3 do apartamento tipo, a gente replica esse apartamento tipo para montar o pavimento tipo, e depois a gente monta o federado, que é o edifício completo. Então a gente trabalha toda essa estrutura durante o nosso curso de avançado, e vocês estão mais que convidados a vir fazer com a gente, beleza? Mas aqui eu abri só o nível 1 para a gente explorar os worksets, onde a gente cria, ao que ele se aplica e como utilizá-los. Perfeito? Então vamos lá. A gente cria os worksets na guia Colaborar e aqui ó, Worksets. A gente pode dar um clique. Assim que você clica, eu não vou salvar o projeto, ele não vai aparecer essa janela, primeira vez. Ele aparece uma outra janela te informando. A partir desse momento você está compartilhando o seu trabalho. Porque os worksets têm uma função de compartilhamento de trabalho também. E outra coisa que ele te avisa é, todos os elementos presentes no projeto vão estar dentro de tal workset. Ele cria um workset para você e coloca todos os elementos lá dentro. Aqui eu já fiz algumas alterações. Por exemplo, esse workset inicial é o que ele colocou para mim todos os meus elementos. Então todos os elementos criados no meu projeto estão dentro desse workset. Depois eu vim aqui e fui organizando. Eu criei esse workset arquitetura, só por organização, então ele é um título, isso aqui é uma linha de título, digamos assim, e embaixo dele vem os itens presentes na arquitetura. Então esquadrias, layout, piso acabado, vedação e assim por diante. Depois eu criei um outro título, estrutura, coloquei a laje, que é o elemento da estrutura, e vou criar mais alguns com vocês. Então eu posso vir aqui, ó, cliquei lá em worksets, ele vai abrir essa janela de workset, e eu clico em novo. Então, insira o nome para o workset. Eu vou colocar essa numeração para ficar organizado, em ordem alfabética. Então, eu coloco 10, que faz parte da estrutura, e vou colocar vigas. E dou um Enter. Vou pedir para ele organizar por nome aqui. Então tá, ele organizou. Vigas está aqui. E vou clicar em novo de novo. 10 pilares. Organizo o nome aqui. Perfeito. Então tá aqui, ó. Laje, pilares e vigas dentro do campo estrutura que eu criei. Perfeito? Então aqui eu posso dar um OK. Nossos worksets estão criados. Deseja tornar o workset 10 pilares workset ativo? Não. O que seria isso? Qualquer elemento que fosse modelado a partir de agora estaria dentro desse workset, pilares. Mas eu não quero isso, então eu não vou deixar ele ativo. O ativo vai ser esse workset inicial. Então sempre que eu modelar algum elemento, ele vai para o workset inicial. E aí eu sou responsável por tirar ele daquele workset e colocar no workset devido. Então colocar não e tudo bem. Se eu der um clique em qualquer elemento do meu projeto, por exemplo essa parede aqui. Se eu venho aqui ó, na propriedades dela, lá embaixo está o workset, ela está no workset inicial. Todos os elementos estão nesse workset inicial, sendo eles arquitetônicos ou estruturais. Porque a partir de quando a gente criou lá o workset, o Revit foi responsável de colocar todos os elementos dentro de um workset só. Perfeito? Então vamos lá. Agora é o processo de separação. A gente vai indicar para o Revit, dentro do nosso modelo, o que vai para onde. Então essa parede é vedação ou é parede estrutural? Ah, esse piso é piso acabado ou é laje? E a gente vai encaminhando para os worksets referentes. Perfeito? A gente pode fazer isso tanto pelo 3D quanto pela planta, por onde a gente tiver mais facilidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho minhas vigas. Então, eu cliquei numa viga, eu posso dar, por exemplo, clicar com direito, selecionar todas as instâncias no projeto inteiro. Ele vai selecionar todas as vigas. Eu vou isolar aqui só para a gente ver. Perfeito. Então, todas as vigas do nosso projeto. Como aqui só está o nível 1, só tem essas mesmas. Então, eu venho, seleciono elas. E mudo aqui, ó, o workset está em workset inicial, veja as opções. Está em ordem alfabética, já que a gente criou para seguir a ordem. Então, estrutura, isso são vigas. Perfeito, já está no workset vigas.
Dou um HR aqui para voltar a visualização. Perfeito. Nosso está aqui no Workset Vigas, ó. Nossas vigas. Próximo, os pilares. Posso clicar em um, mesmo processo. Selecionar todas as instâncias no projeto. Isolo para ter a certeza. Para isolar é o atalho HI. Então eu isolei meus pilares, seleciono eles e mudo o Workset. Coloco o Workset pilares. Perfeito. Aperto HR para voltar à visualização normal. E agora posso colocar a laje. Então, seleciono a laje, dou um HI de novo, só para ter certeza. E altero aqui para laje. Dou um HR. Aqui a gente tem essas paredes estruturais, que eu não criei o Workset. Mas eu vou criar agora. Então vou lá em Workset, novo, 10, porque é estrutura, paredes estruturais. Então ok, peço para ele organizar por nome de novo, mais um ok. Não, pelo mesmo motivo que eu falei para vocês, porque senão o próximo elemento a ser modelado já ia entrar no Workset, e eu prefiro escolher o Workset cada um. Então venho aqui, seleciono minha parede estrutural, seleciono todas, posso selecionar tanto com o botão direito, selecionar todas as instâncias no projeto, ou eu clico no elemento e aperto o atalho SA. A gente seleciona tudo. Dou um isolar de novo, para ter certeza, seleciono elas e coloco no Workset referente. Paredes estruturais. Perfeito. Então agora todos os meus elementos estruturais estão dentro de um Workset. Perfeito? Como eu posso ter a certeza disso? A gente pode criar uma vista para o Workset. Então a gente vai fazer isso agora. Eu vou vir aqui na minha vista 3D, no meu navegador de projeto, e vou duplicar ela. Duplicar vista, duplicar somente. E vou renomear. Vou colocar Workset, traço estrutura. Então aqui vai aparecer todos os elementos estruturais. E onde eu altero isso? Eu posso ir lá no VV, das configurações de visibilidade da minha vista no caso, né? O VV é por vista. Então eu venho no VV. E lá na nossa última guia, ó, a partir do momento que a gente começa a utilizar o Workset, essa guia aparece. Então a gente vem em Workset e aqui, ó, todos os Worksets estão visíveis. Mas eu posso selecionar alguns, arquitetura, a vedação e ocultar. E aqui os demais também. Vou deixar só o que é de estrutura. E dou um OK. A partir desse momento só aparece pra gente o que é estrutura. Perfeito? Isso ajuda muito no projeto, principalmente em compatibilização. Então a gente consegue criar uma vista para cada Workset, que seria, a gente pode fazer a referência de Workset pensando em layer. Seriam layers do nosso projeto. Então aqui eu criei um layer estrutura. Tudo que é estrutura vai estar aqui dentro dele. Perfeito? E a gente pode fazer isso com todos os outros elementos. Posso voltar aqui no meu 3D que está aparecendo tudo. Aquele meu estrutura só vai ter estrutura. E fazer com a vedação, por exemplo. Que é uma parede de vedação, eu venho aqui e Workset vedação. E assim por diante. Não vou fazer todo o projeto com vocês, claro. Mas vocês pegaram a ideia. Bem prático. E agora, por fim, já ensinei como cria, já ensinei uma estrutura de nomeação que pode ajudar vocês na organização, ensinei como você indica para o Revit qual é o workset de cada elemento, e agora o que esse workset pode ajudar a gente na questão de gráfica das nossas pranchas, por exemplo. Eu já criei uma planta aqui, ó, e coloquei minha planta do nível 1. Vou deixar ela aqui em linha oculta. E aqui eu vou mexer só nas estruturas, que foi o que a gente colocou dentro do Workset. Então, por exemplo, tem nossos pilares aqui, consigo ver minha laje aqui embaixo e também consigo ver minha parede estrutural aqui. Perfeito? E eu quero fazer algumas alterações. Eu gostaria de ver isso, digamos assim, se está cortado, eu quero ver preto. Se está em vista, eu quero ver um cinza claro. Então eu posso criar um filtro de visualização a partir do Workset. Então eu venho na minha planta, aperto VV, venho em filtros, vou criar aqui, ó,
editar novo, novo, estrutura. Aplico em todas as categorias, porque a partir desse momento, a única coisa que pode ter várias categorias juntas é o workset. O Revit mostra aqui pra gente no filtro. Quero workset igual ao... Vou colocar só os pilares. Então vou mudar só a visualização dos pilares. E vou adicionar o filtro aqui. Então, vou até renomear o filtro, perdão. Em vez de estrutura, eu vou colocar pilares, que é o workset correto. Pilares. E aqui eu posso alterar as configurações dos meus pilares. Então, se eu tivesse pilar metálico ou pilar de concreto, o Revit faz essa diferenciação. E agora, por fim, a gente pode fazer as configurações gráficas da nossa prancha seguindo um workset. Então a gente vai vir aqui, eu já deixei uma folha pronta. E essa está a nossa planta. Então eu vou pegar aqui a minha planta do nível 1. Vou entrar dentro dela. Ela já está em linha oculta. Mas eu gostaria, por exemplo, que as minhas paredes estruturais tivessem o seu interior branco e as suas bordas mais espessas. Tirei aqui o peso gráfico, eu quero que ela seja mais espessa que isso. Então eu posso vir no meu VV, configuração de visibilidade. Eu vou criar um filtro para esse workset, que aí eu consigo alterá-la de uma melhor forma. Então eu venho em filtro, editar novo, novo, vou colocar pilares, não, paredes estruturais, perdão. Estruturais. Vou aplicar em todos. O único elemento que ele deixa filtrar, que está presente em todas as categorias, é o workset. Por isso que essa é a facilidade dele. Eu consigo colocar qualquer elemento de diferentes categorias dentro de um workset só. E a partir disso eu posso fazer uma configuração gráfica muito melhor. Então eu venho aqui igual, por exemplo, paredes estruturais, que eu falei. Então ok, e adiciono um filtro aqui. A partir desse momento eu posso escolher a forma que eu quero visualizar as minhas paredes estruturais. Então, por exemplo, as linhas, eu quero as linhas mais espessas. Vou colocar uma linha 4. E os padrões, eu quero o preenchimento dele e uma machura. Machura de concreto. Concreto. Vou colocar um preto mesmo. E o seu preenchimento, um cinza claro. E dou um OK. E aí, ó, ele se alterou. Eu consegui fazer a configuração gráfica do meu projeto a partir do workset. Então isso você ganha um processo muito rápido de configuração gráfica. Porque durante o seu projeto você já sabe como você quer que isso seja visualizado. E você une essas coisas. Então, por exemplo, voltando aqui no meu 3D. Esse sofá, por exemplo, esse sofá pode ser mobiliário. Deixa eu ver, ó. Ele é mobiliário. Mas eu posso pegar esse armário. Também é mobiliário, mas poderia ter um armário que é componente de gabinete, por exemplo. Uma bancada, é uma categoria diferente. Mas são todos layout. Então eu posso mudar a representação gráfica do meu projeto de todos esses elementos que são considerados layout de uma forma, de uma vez só. Não preciso ficar criando por categoria. Então tomar cuidado de fazer no mobiliário, fazer a mesma coisa em componentes de gabinete, fazer a mesma coisa em bancadas, por exemplo. Eu coloco todos esses elementos dentro do mesmo workset e faço a configuração gráfica do workset. Então eu ganho muito mais fluidez no meu processo de documentação no futuro. E esse é o nosso vídeo de hoje. Apresentei para vocês o que é o workset, como a gente cria, qual é a melhor organização de nomenclatura para ele e o que ele pode proporcionar para a gente na documentação, beleza? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, não deixe de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque a gente da SPBIM vai ficar postando vídeos semanalmente. Cada dia da semana vai ter um tópico diferente, beleza? Então, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.